Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Karine Silva, mas podem me chamar de Cacau. Eu sou a Maria e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Bom, gente, o Labecast de hoje vai ser no formato de entrevista. A Cacau, nossa convidada, vai falar mais um pouquinho ali sobre a transição de carreira dela, a trajetória como estudante aqui da Labenu e também como é fazer parte do time de monitoria aqui da Labenu também. Então, a gente tem bastante coisa para conversar. Bom, Cacau, eu queria que você começasse contando pra gente o que te motivou a entrar na área de tecnologia e qual era a profissão que você tinha anteriormente. Então, eu vou começar pela profissão. Eu sou formada em pedagogia, tenho pós em psicopedagogia clínica e institucional. Como professora, eu trabalhei em diversas escolas que tinham alguma iniciação assim, com as crianças, com os alunos, em programação, em lógica de programação, em robótica. Agora, assim, gente, um desafio, tá? Ensinar robótica para criança de pré é um inferno. Pré o quê? Tipo, 4? 4, 5 aninhos. Nossa. Por quê? Porque eles têm que montar ali o robozinho, né? E são as peças pequenininhas, assim, eles ainda não têm... Eles mais brincam do que entendem o que eu tô fazendo. Mas é uma iniciativa de poder aguçar a curiosidade deles para esse tipo de conteúdo. Começou ali, mas eu tenho muitos amigos que são programadores, eu tenho amigos que são DevOps, por exemplo, e eu achava o máximo que eles estavam falando, tanto que no comecinho eu achava que eles estavam falando uma língua completamente diferente. Que, né? Não é mentira. Que não é mentira, né? Uma linguagem completamente diferente. Eu achava o máximo olhar eles fazendo ali. E eu sempre fui muito curiosa, então eu ficava do lado deles, assim, quase que enchendo o saco. O que vocês estão fazendo? Como abre? O que faz? E eles começaram a me incentivar. Demorou um pouco, tá? Porque, assim, acho que você vai perguntar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu já preciso falar que, como tudo na vida que a gente vai aprender, a gente precisa estar pronto. E não é de uma hora para outra. Então, entenda, eu trabalhava com crianças. Eu brinco que eu administrava emoções. Eu tinha que ensinar as crianças a como lidar com suas emoções, com o momento que eles estavam. E aí, para virar a chavinha e, de repente, ter que entender linguagem computacional, demorou um pouquinho, mas é possível. Então, você sempre teve esse contato, assim, com a tecnologia? Sim, de certa forma, né? Era mais a parte pedagógica. Não era tanto a funcionalidade das coisas. Então, no comecinho, quando eu entrei na Labenu e fui baixando o setup, baixando as coisas, eu tinha muito medo de mexer no computador. Mas era aquele medo assim, gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Se explodir... Deixar comigo, vai explodir. Se deixar eu fazendo sozinha, vai explodir aqui o negócio, vou tacar fogo no computador. Mas é porque é um desafio, né? Você entender. Eu usava o computador, como a gente fala em programação, como literalmente usuária. Eu não sabia nada da interface, o que acontecia, assim, por baixo, por trás das cortinas, né? Ali do que a gente tá fazendo. Eu abria a pastinha aqui pela interface. Era só o que era visto, né? Era só o que era visto. E aí depois, quando eu fui descobrindo as outras coisas que tem dentro do computador, foi legal, foi divertido, mas foi um desafio também. Você já falou de desafios, então eu quero te perguntar, quando você decidiu fazer o curso da Labenu, quais foram os maiores desafios que você encontrou, assim, tanto na parte do aprendizado mesmo, de você aprender uma coisa totalmente nova do zero, isso também de você aprender de maneira totalmente online. Eu queria saber como foi, assim, os seus desafios como estudante. Tá, então foram alguns. Porque, olha só, primeiro que estudar online, programação. Só isso já é um desafio gigantesco. Mas vamos por partes. Estudar online tem a ver com você administrar o seu tempo. É complicado, você tá em casa, você tá ali, aí você fala, não quero ver isso agora, aí você levanta, vai tomar uma água, você vai fazer... Então, você precisa realmente se colocar ali, presencialmente quase, assim, você está em aula, você tem que mudar a chavinha e tentar administrar o seu tempo, porque não é só assistir às aulas, né? É fazer os exercícios, é fazer os projetos, é fazer as entregas, e tudo isso a gente já vai meio que treinando como que vai ser no mercado de trabalho, sabe? Então, a questão de gerenciar o tempo, para mim, foi um dos desafios. Porque como pedagoga, o tempo é outro. São outras realizações, são outros projetos, eu tenho que pensar outras coisas. Eu passava, 2, 3 horas fazendo um planejamento de aula e eu ia a semana inteira
fazendo aquilo. Quando você vira a chavinha pra você estudar e se programar pra entregar exercício todo dia, estudar todos os dias, entregar projetos, entregar exercício, a demanda é outra. Não, porque você entra você entra num lance do tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer e eu não vou aprender. Exato. Porque não vai ter ninguém ali, Cacau, tipo, como se você estivesse numa sala, né, de aula presencial, não vai ter ninguém, Cacau, vamos prestar atenção um pouquinho mais nisso aqui? Exato. E tem essa troca de papéis também, né? Porque antes eu fazia isso. Olha, vem aqui, presta atenção, a Pro tá falando. Agora eu sou aluna. E além de ser aluna, era uma aluna, EAD, né, no caso, que eu tenho que gerenciar e prestar atenção, porque se eu não prestar atenção... Não, e querendo ou não, o ambiente externo é muito fácil, né, você ser distraída pelo que tá em volta de você, né? Sim. E também tem o desafio de estudar em casa, né? É assim que eu sempre falo, agora como monitora, eu falo também para os alunos. Vocês têm que tentar se isolar, porque a família nem sempre vai entender. A minha mãe, às vezes, eu tava lá estudando, super concentrada, ela, posso falar? Não, e é Já sempre foi. E é sempre um assim, tipo, pô, e se a gente lavasse o banheiro agora? Vamos lavar essa louça? E você fica, não, mas eu tô aqui ao vivo, tipo, numa chamada, eu não consigo largar tudo. Sim. Por mais que eu esteja em casa, não dá pra, né, fazer isso. Sim, fazer a família entender essa questão de estar em casa, mas estar ou trabalhando ou estudando também é um desafio. Porque, eu não sei, a minha mãe acha que ela fica vendo aquele monte de letrinha colorida, ela acha que eu tô brincando. Porque pra ela, eu posso levantar a hora que ela quiser, a hora que ela me chamar. Demorou um pouco. Então, como estudante e, de novo, estudando programação, que era ter que virar a chavinha, exigiu muito de mim a questão de ter atenção e focar. E você acha que esse também foi um dos seus maiores aprendizados? Já vamos falar de toda a parte código, mas como Cacau pessoa, tipo, uma soft skill ali. Você sentiu que todas essas dificuldades que você teve de aprender que, pô, eu tô fazendo isso aqui por mim, eu preciso me dedicar, eu não posso deixar nada que está em volta de mim me distrair. Você acha que também isso foi um aprendizado que você teve? Sim, ao longo de todo o curso você vai adquirindo essas skills, né? Por exemplo, parece muito bobo, mas falar não, agora eu não posso. Meu, é difícil demais fazer isso. Uma vez eu vi um vídeo na internet que é assim, era de uma frase de alguém que fala assim, não é uma frase completa. Tipo, você não precisa justificar o porquê que você tá falando não, né? Não precisa, mas no caso da minha mãe eu tinha que explicar um pouquinho. Eu tinha que falar, não, mas agora eu não posso, porque eu tô fazendo isso, isso, isso e isso. Mas com o tempo, ela também foi entrando na dinâmica. Então, ela perguntava, assim, ou ela, posso falar, não posso falar? Ela esperava pelo menos um sinal de que eu pudesse falar com ela naquele momento. Então, eu tô batendo nessa tecla, porque quando a gente estuda online, e a gente tem que focar e tem que entregar e tem demanda para fazer, estando em casa, se você não cuida, não gerencia isso na família, com você mesmo, vira o caos. E aí você implode. Porque você quer dar conta do curso, de tudo, e ainda dar conta da família, das demandas de atender pessoas, amigos também. A gente precisa aprender a falar não pros amigos. E tá tudo bem, eles não vão deixar de te chamar. Mas eles precisam entender. E na parte da programação, o que você falou assim, meu Deus, é real, não vai dar pra mim isso aqui, tipo, não vai rolar. Eu acho que foi a minha inserção no vocabulário de programação. Porque como toda profissão tem seus vocabulários e eu não estava acostumada. Então eu vi os monitores falando de Git Bash e versionamento de código e GitHub, né? E eu ficava assim, que diabos é isso? São muitos detalhes, né, pra você inserir no seu dia a dia, né? Sim, a gente demora um pouco pra entrar no ritmo, porque existem muitas palavras que são desconhecidas. E eu tô falando isso pelo conhecimento que eu tenho, por exemplo, em pedagogia, pensando como professora. São palavras, são vocabulários que você não conhece. Então, por exemplo, se eu for participar de uma reunião de técnicos de futebol... Ah, sim, claro. Eu não vou saber nada, eu não vou entender do que eles estão falando, porque eles são técnicos, sabe? Eles têm um vocabulário próprio. E na programação também. Então, eu acho que o primeiro desafio, o primeiro choque que a gente leva é falar, caraca, eu não tô entendendo nada que eles estão falando. E não seguir... Não o que eles estão fazendo, né? Nem o que eles estão fazendo. Não é que você não sabe, tá? Porque assim, tudo bem, você acabou de chegar, eu não sei de nada. Claro. Mas o vocabulário, ele assusta um pouco, porque são palavras, eles falam o nome dos métodos, falam, né, vão falando ali, ensinando conteúdo, e você se vê naquele mar de palavras esquisitas, que você nunca ouviu na vida, e tendo que entender o que eles estão falando. Então, foi um desafio pra mim esse momento, eu precisei ler muito. É tipo igual quando a gente vai viajar pra um país que a gente não conhece a língua, que tem essa barreira, né? Foi Sim. colocada uma barreira, né? Eu diria que é isso. Eu acho que o primeiro contato
contato com a programação, assim, que ninguém, sei lá, nunca programei na vida. E a primeira barreira é a barreira linguística. Então, a gente sempre fala pra galera, gente, lê a documentação, porque o povo... Fomos enganados, porque eu achava que programar era que nem os filmes, tá? Ali, era igual quebrar nos um filmes. sistema, Nossa. entrar no governo. Era isso, entendeu? Então você tava lá, teclava, pronto, entrei no sistema. Eu achava maravilhoso. Aqui, ó, 1 mais 1 tá no sistema. É isso, entrei, quebrei a segurança do sei lá do quê. E eu ficava assim, e fomos enganados, gente. Porque assim, precisa ler. Eu preciso ler a documentação daquela linguagem, eu preciso ler o que aquele método faz, eu preciso entender o que eu tô fazendo. E isso não é mostrado nos filmes. Programar não é ficar ali quebrando códigos e invadindo sistemas alheios. A gente até agora conheceu 3 cacaus, né? A Cacau pedagoga, a Cacau estudante e a Cacau monitora. O que você sentiu que mudou pra você da Cacau estudante pra Cacau monitora? A responsabilidade muda bastante, porque assim, eu tava ali estudando, a responsabilidade estava sobre mim. Eu preciso aprender porque eu quero aprender, porque eu tô fazendo isso pra mim, porque eu quero trocar de carreira, enfim, outras coisas pra minha vida. Agora, como monitora, a gente já começa a sentir um pouco do peso de tipo, meu Deus, eu preciso ajudar esse aluno. E também passar pra eles que o começo não é fácil. Porque o meu começo não foi fácil. Então eu tô sempre falando, às vezes a gente se desespera e fica ansioso, porque a gente quer entregar tudo pronto, quer fazer tudo certo. E não é assim que funciona, né? E eu acho que a gente também tem uma necessidade de achar que a gente vai conseguir ir do 0 a 100 na primeira semana. Em uma semana. É. Não vai. Então, assim, lógico, existem pessoas que têm uma facilidade, digamos assim. Pode ser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é capaz de aprender. Só o que eu acredito é que cada um tem o seu tempo. Por isso que eu falei lá no começo que é importante você entender qual é o seu tempo. Há muitos anos atrás, eu tentei aprender. Só que não era o meu momento. Porque a minha cabeça, ela estava totalmente focada na educação. Não era o meu momento, né? E eu me frustrei bastante, tanto que eu demorei para voltar a pensar em programação por conta dessa frustração. Quando eu falei, não, eu vou aprender e eu quero aprender e eu vou correr atrás, foi aí que eu encontrei a Labenu, foi aí que eu comecei a fazer o curso. Lógico, vieram todos os desafios? Vieram todos os desafios. Mas aí eu já estava num outro momento da vida em que eu realmente estava focada e querendo aprender. Então, a gente tem que também entender aí em que momento que você está para você conseguir aprender. Eu não tô dizendo, gente, que é impossível, que é muito difícil, que não é isso. É assim, se você nunca programou, é algo completamente novo. Não, como qualquer coisa que a gente escolhe estudar, aprender do zero, vai ser difícil, né? Sim. Foi o que a gente falou antes, é uma língua nova, que você já tá aprendendo ali uma língua nova, algo também tem essa virada, que é uma coisa totalmente, que é fora do nosso dia a dia, da nossa realidade, não é algo que, assim, a gente, em algumas situações, não é que a gente, é levado a estudar programação, a conhecer mais sobre o assunto, é algo que é um pouco afastado, né, das pessoas ali do nosso cotidiano, então tem um grau de dificuldade maior, né? Tem sim, porque é como eu falei, quando a gente tá na nossa profissão, por exemplo, sou pedagoga, eu ia falar era, mas eu gosto de falar que eu ainda sou. É isso. Eu ainda sou pedagoga. Eu sou PPP, pedagoga, psicopedagoga e programadora. A gente tem o nosso núcleo. Todo mundo que estava perto de mim era pedagogo. Então a gente estava falando a mesma língua. Quando eu saí daqui e fui para outro núcleo profissional, lógico que foi um choque, né? Qualquer outra coisa que eu quiser aprender agora vai ter um choque, porque vai ter referências que eu nunca vi na vida. Sim. Então, vai dar aquele medinho. Mas depois que você se insere, que você se acalma, tem que se acalmar, porque, olha, gente, a primeira semana, eu falei, não é pra mim, não. Não quero, não é pra mim. Não tô afim. E o Git? Os amantes do GitHub ou do Git Bash, vocês vão me entender. O meu primeiro contato com o Git, eu passei o curso inteiro brigando com ele. Inteiro, porque é versionamento de código, né? E aí você tem que lembrar todos os comandos, e aí eu esquecia no começo, aí dava conflito. Olha, é de chorar, mas é lindo quando você aprende. E aí você faz a primeira vez, você fala, gente, não deu erro. Mas existe a maldição da programação, né? Se passou da primeira vez, tá errado. Se tá muito fácil é porque tá errado. Exato. Se você fez o código ali, ele rodou na primeira, você fala, deixa eu olhar aqui de novo, deixa eu ver o que eu fiz de errado. E com certeza você vai encontrar alguns bugs ali no meio. Então a Cacau Monitora, ela tá mostrando pra estudante que é isso mesmo. Que vai errar. Exato. Eu
percebo que as gerações de agora, elas são bastante intolerantes ao erro. Sim. Então, um dos meus papéis como monitora é mostrar que a gente pode errar. É o famoso, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, gente. E assim, não é nem que você pode errar. Você vai errar, tá? Porque uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada também é que, como desenvolvedora, nem sempre eu vou só pegar ali um código, desenvolver um aplicativo, um site e falar, toma, tá aqui. Não, às vezes eu vou ficar horas debugando erros. Então, o erro, ele é meu amigo. Você precisa, né? Eu preciso do erro. Então, no comecinho, quando eu tava ali aprendendo, era terrível, porque aí eu fazia tudo que o monitor pedia, o instrutor pedia, e aí estourava aqueles erros vermelhos, assim, na minha cara. Tipo, erro na linha tal. Eu falava, meu Deus, eu fiz tudo errado. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que mudou o erro. Beleza, você avançou, entendeu? Você corrigiu da linha 5? Tá, agora vamos corrigir da linha 10. Corrigiu da linha 10? Tá, tudo bem, vamos corrigir da linha 12, entendeu? E aí, um dos meus papéis também, como falando da responsabilidade, é esse. É falar, gente, vocês vão errar, tá? E tá tudo bem. E então, agora que você tava falando de códigos e linhas e tudo mais, qual que é a sua linguagem de programação favorita? Existe essas coisas? Você tem mais proximidade com algumas? Você fala, não, essa aqui é mais fácil, eu vou aqui, pá, quase não erro. Eu não sei. Quase não erro é difícil. Quase não erro é uma utopia. Assim, eu não sei se existe uma linguagem... Acho que existe afinidades. Ah, tá. Tá? Então, por exemplo, eu aprendi a programar em React usando JavaScript. E eu gosto porque foi o meu primeiro contato, né? Então, o que eu tenho feito? Eu comecei a querer estudar outras linguagens. Então, por exemplo, agora eu tô vendo ali um pouquinho de PHP. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? São sinais diferentes e tudo mais. Só que no fim das contas você vê que é a mesma coisa. Só vai mudando algumas lógicas, né? Ou o jeito de... os sinais, os operadores são diferentes. Então eu acho que não é que existe uma que é melhor que a outra. Existe a que você tem mais afinidade. Então, por exemplo, lá no comecinho, quando eu quis aprender, eu comecei a aprender em Python. E Python é muito legal, porque ele é muito simples de escrever. É uma das indicadas, né? Pra quem quer começar. Pra quem quer começar, porque ele não tem tantas palavras esquisitas, assim, que você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Né? Então, eu comecei lá, só que aí como aqui eu aprendi em JavaScript, a gente já migrei tudo pro JavaScript. Que é diferente do Java e que é diferente do TypeScript, enfim. Você falou da lógica. Eu queria saber, assim, pra você, qual é a importância da lógica de programação para alguém que quer transicionar de carreira ou quer começar do zero? Qual é a importância da lógica? Você acha que, assim, é a base de tudo, não tem como você escapar da lógica? Não tem como escapar da lógica. Mas, assim, tem gente que chega no curso... E eu pensava assim também, tá? Pra aprender programação, eu falava, nossa, não é pra mim, eu não tenho lógica, eu não sei. Gente, é muito difícil, eu tenho que aprender matemática. E não é isso. Todo mundo usa lógica. Todo mundo usa lógica. Então, eu lembro de uma aluna que ela falou assim, mas eu tô vindo da enfermagem, eu não sei nada de lógica. Eu falei pra ela, você sabe sim. Então, dentro da sua profissão, por exemplo, você sabe quantas gotas por minuto aquele remédio vai pingar, que vai fazer, que vai entrar, o que vai acontecer. Agora, a gente tem a lógica de, bom, hoje choveu. Eu preciso pegar um guarda-chuva, senão eu vou me molhar, eu vou ficar o dia inteiro molhada, vai secar, eu vou ficar doente. Essa é a lógica, Essa é a lógica. A gente usa a lógica na vida. Agora, o que acontece na programação é que você é obrigado a pensar nela. Ela não vai passar despercebida, né? Exato. Na vida, a gente usa a lógica o tempo todo. Sim. Só que estou com fome. Vou comer. O que eu preciso fazer? Eu vou levantar e vou fazer uma pipoca, eu vou levantar, sabe, assim, é lógico isso. A gente precisa meio que transcrever a lógica pro computador, né? Falar, computador, isso aqui é isso aqui, eu preciso que você faça isso aqui. Isso foi uma das coisas que eu sofri. Como eu falei, a gente usa a lógica na vida. Sim. E aí eu tô aqui falando com você, falando, tô com sede. Então o que eu faço? Eu naturalmente vou virar, vou pegar, vou levantar, vou pegar a garrafa, vou beber água, vou voltar. Beleza. Fiz. Só que pro computador, o que você precisa fazer? Eu lembro que um amigo falava, o computador é burro. E eu não entendia o que ele queria dizer, porque pra mim era a coisa mais inteligente do mundo. Eu mando ele fazer, ele faz. Então, só que eu tinha que pensar que alguém programou o computador pra fazer o que eu quero que ele faça. Alguém ensinou pro computador o que é tudo. Nossa, Jesus. Alguém programou o computador para que, quando você apertar o mouse com o botão direito, ele vai abrir as opções. Só que a gente não pensa nisso, a gente só faz. E aí, pro computador, pra mim, o desafio foi pensar passo a passo.
steps by steps. Então, assim, passinhos por passinhos. Então, se eu quero falar pro computador, olha, eu tô com sede, vai pegar água pra mim, ou pra um robô, por exemplo, eu preciso falar pra ele que ele precisa virar para a direita, levantar da cadeira, virar de novo pra esquerda, dar tantos passos, pegar a garrafa, voltar todos esses Meu passos Deus, sim. E me entregar a garrafa. É muito detalhe, né? É bem detalhadinho, assim. Então, eu acho que o desafio tá em a gente virar, de novo, a virada de chave, de pensar computacionalmente. Então, assim, o computador, ele vai fazer o que você quiser que ele faça. Mas se você não falar pra ele exatamente o que é pra ele fazer, ele não vai fazer. E como que você se mantém atualizada? Como você fala assim, não, eu preciso aprender isso porque está em alta? Como que você mantém suas habilidades atualizadas? Eu acho que bom, primeiro sempre assistindo os Labecasts da Labenu. Porque não são só entrevistas, tem novidades, né? É legal a gente se manter assim. O que está acontecendo no mundo da tecnologia, né? Isso é legal. Habilidades, não ficar só numa linguagem, não ficar só num framework, sabe? Você aprendeu entendeu a lógica, entendeu como funciona, tenta ver outros. Pesquisa sobre outros, existem várias linguagens. O que eu costumo falar você precisa ficar bom em um. Porque aprende uma primeiro, né? Aprende uma primeiro, seja bom naquilo que você faz, nessa aqui. Então, assim, se eu aprendi a programar em React e em JavaScript, eu vou ser muito boa em React e JavaScript. Depois que eu for muito boa nesses dois, aí eu vou aprendendo, porque aí eu não vou perder, eu vou agregar. Agora, se eu quiser, eu não aprendi direito uma e eu já vou pra outra, vai misturar tudo na minha cabeça. Vai virar uma sopa de letrinha, você não vai ser bom em nada. E eu queria saber como é que é pra você agora fazer parte do time de monitoria e lidar com as pessoas estudantes. Como é que é assim? O que você mais gosta? Como é que funciona mais ou menos o seu dia a dia? Como é que você lida com aquelas pessoas estudantes que têm dificuldade? Como é que é mais ou menos esse processo, assim, pra você? A maior dificuldade que eu vejo, tá? Em todos os alunos, como eu gosto de lidar, é sempre trazendo pro âmbito de se acalma. Porque traz mesmo essa ansiedade, sabe? Esse medo, essa intolerância ao erro. Eu preciso fazer logo, eu preciso render logo. E não, tá tudo bem. Então, por exemplo, às vezes eles querem entregar o projeto, o primeiro da vida, o primeiro projeto que você fez na vida, tudo pronto, todo feitinho, todo bonitinho, todo lindo, todo estilizado. Não vai acontecer. Não estou profetizando, é um fato. Não vai acontecer. Então, trabalhar essa questão de... Eu sempre estou falando para eles, não precisa entregar tudo, você precisa entregar. Quando você entrega, se você conseguiu ir até a metade, eu vou saber o que você fez. Eu vou olhar, eu vou abrir o seu projeto, eu vou lá, tá, então até aqui ele conseguiu. Então daqui para cá ele tá com mais dificuldade. É aí que eu vou... É aqui que eu vou agir. É assim que acontece, assim, na monitoria. Assim, a gente tenta fazer com que eles se acalmem, que é muito difícil, porque... E tá tudo bem. É normal da gente, né? É normal. É isso. Tentar fazer com que eles se acalmem, agir nas dificuldades. E o que eu mais gosto é a interação mesmo, né? Eu falo para as pessoas que eu sou pedagoga, assim, professora por vocação mesmo. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Então, eu acho que eu poderia... Qualquer profissão que eu pudesse falar... Já é suficiente, né? Passar conhecimentos, assim, já ia ser suficiente. Pra mim, me contempla a questão da pedagogia, programação, eu gosto. Então, você parte. nem sentiu tanta diferença de quando você dá aula presencial, sendo pedagoga, agora no computador, assim? Não senti tanto, e eu vou dizer por quê. Porque na época da pandemia eu ainda estava como professora e eu tive que ser professora de crianças no Zoom. E aí foi lindo, porque são crianças que nunca tiveram aula. Gente, olha, a primeira semana, eu passei a semana inteira. Não liga o microfone, põe a camisa, põe o uniforme, tira o pé da mesa, até eles entenderem o que eles estavam fazendo. Como eu digo, tudo na vida é aprendizado. Então, esse momento me preparou, por exemplo, para o momento que eu estou agora, que é passar conhecimento, transmitir tranquilidade, fazer com que eles se acalmem, cobrar, porque a gente também cobra, você precisa fazer, precisa gerenciar melhor o seu tempo. Então, aquele momento me preparou para o momento de agora. Então, no meu caso, eu não senti tanta dificuldade assim. Porque, olha, eu tive PhD de 1 ano com crianças. Dar aula na pandemia foi surreal. Você já deu vários conselhos, né? As pessoas se acalmarem, entenderem que elas vão errar, que elas precisam errar pra aprenderem mais. Pra quem tá começando agora, tirando esses conselhos que você já deu, quais outros conselhos você daria?
Tipo, quero aprender programação. O que eu preciso fazer? O que eu quero saber pra me acalmar? O que você falaria pra mim, Cacau? Tá, eu quero aprender programação. Então, existem vários vídeos no YouTube. Existe, por exemplo, o vídeo da Paulinha sobre lógica de programação, que é muito legal, que ela explica de uma maneira muito fácil, né? As palavras são fáceis, ela não usa palavras difíceis que ninguém vai entender. Eu gosto que a Paulinha, ela faz umas analogias que fica tipo, meu Deus, é tão isso! fácil, né? Tipo, faz tanto sentido. Isso. Eu diria que é fazer uma inserção, porque chegar, assim, do nada é assustador, né? Em qualquer lugar. Mas Claro. chegar do nada, assim, tá, beleza, vou aprender programação. Pá, vou assistir a primeira aula. Você não vai entender nada e você vai se assustar. E eu tô falando isso porque eu me assustei. E isso porque eu tinha amigos que são programadores, eu ficava olhando lá o que eles estavam fazendo, mas é diferente. Você tava até um pouquinho inserida ali, né? As pessoas ao seu redor faziam parte desse mundo, Faziam né? parte, mas só que é diferente quando você senta e você vai mexer no computador. Porque eu estava olhando o que eles estavam fazendo. Em nenhum momento eu cliquei lá na tela. Só que aí agora eu tinha que aprender, né, a mexer no terminal do computador. Eu nem sabia que existia um terminal. Sabe, assim? Então, entender que quando eu clico lá no botão direito e estou abrindo a pastinha, eu consigo fazer isso pelo terminal. Que ali no terminal eu estou fazendo a parte crua, né, do computador. Quando eu abro a pastinha bonitinha ali, que aparece a pastinha bonitinha, alguém programou aquela interface. Nossa, Nossa. Que é legal, que é pra mim, é pro usuário. Sim. Né, é legal aquilo. Só que descobrir o outro lado, quando você não entende muito bem o que está acontecendo, é assustador. Então, eu diria que o primeiro momento, assim, tá, beleza. É que nem quando você vai fazer faculdade. Ah, eu quero fazer, sei lá, comércio exterior. A gente não procura, assim, qual é a faculdade, Grade. a grade curricular. A gente olha tudo. Então, o que essa profissão faz? Aonde eu vou agir? Eu vou aprender isso para usar aonde? Para fazer o quê? Então, acho que são perguntas que seriam legal serem feitas e respondidas antes de você realmente falar, beleza, eu vou sentar aqui e agora eu vou aprender. E pra Cacau, a Cacau do futuro, onde estará a Cacau? Em Dubai, fazendo compras. Mas o que você almeja, assim, a médio, a longo prazo pra sua carreira? A médio prazo, eu quero muito continuar me desenvolvendo na carreira de desenvolvedora. Parece um trava-línguas. Mas continuar crescendo na carreira de desenvolvedora, porque a tecnologia tá aí e ela vai mudando e a gente tem que é quase que correr atrás dela, porque é tão rápido que quando você aprender uma coisa, você já tem que aprender outra. Ela tá sempre 3, 4 passos, né? À nossa frente, né? Então, é legal você entender que você precisa se manter ali com constante aprendizado. Então, eu gosto de pensar que eu quero sempre aprender mais. A longo prazo, eu gostaria de me tornar uma referência, por exemplo, em front-end ou seja lá qual for. Porque assim, eu vou falar front-end, gente, porque é o que eu tenho mais afinidade agora. Mas pode ser que amanhã ou depois eu tenha outras afinidades. Né? Assim, a vida é uma caixinha de surpresas. Então, mas eu queria me tornar referência nessa questão. E agora eu vou ter que falar, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Muito mais por ser uma mulher negra que conseguiu mudar alguma coisa, sabe? Eu tava indo por um caminho e chegou uma hora eu falei, não quero mais. Não é isso que eu quero mais da vida. O que a vida tem para me oferecer? Né? Onde eu posso conseguir mais? E aí eu fui procurando, lógico, houveram interferências positivas na minha vida, que os meus amigos às vezes falam, não, vai mesmo, aprende mesmo, você vai se dar bem. Mas eu quero me tornar referência para outras meninas, por exemplo, quiçá uma filha, por exemplo, a minha filha olhar para mim e falar, para alguém olhar para outras mulheres também olharem e falar, cara, se ela conseguiu, eu consigo. Porque eu faço isso com outras mulheres. Eu olho as outras mulheres que já conseguiram e falo, se ela conseguiu, eu também consigo. Uhum. Então, eu também quero ser uma dessas mulheres que as outras vão olhar e vão falar, se ela conseguiu, eu consigo. Com certeza, e você já é, e eu tenho certeza que você vai ser mais ainda. E a gente termina este Labecast com esse clima alto astral de... Galera, se vocês querem, vão atrás, porque se outras pessoas conseguiram, vocês também vão conseguir. É isso. E voltamos agora com um quadro especial pro Labecast de hoje. Cacau, se você pudesse escolher alguém pra te dar uma monitoria, quem seria e por quê? Vale falar do Steve Jobs? Vale. Assim, não temos empecilhos. Sem empecilhos. Eu não sei. Assim, eu gosto dele. Eu gosto da história dele. Porque eu queria que ele sentasse do meu lado e falasse assim, me desse toda a
todo o A caminho linha, das né? pedras. A linha. Todo o caminho A das narrativa. pedras, toda a narrativa. O que eu preciso... não é nem saber, porque saber a gente vai aprendendo. Mas assim, o que eu preciso pra continuar crescendo? Assim, pra continuar fazendo, pra chegar, pra pensar como você pensa. De onde eu tô agora. O que aconteceu com você pra acontecer comigo? Exato, é isso que eu queria. Tipo assim, pra onde vai? Né? O que tá acontecendo? Assim, o que você pensou? O que interferiu na sua vida? O que levou você a pensar, a construir tudo que você construiu, a pensar tudo que você pensou? Porque eu também quero. Tipo assim, Quero pensar você também. tinha noção, querido, do que ia acontecer? Do que ia acontecer quando você começou alguma coisa, quando você pensou a pensar no que você estava pensando. Então, eu gosto de pensar, assim, se for para pensar, né, no pai de tudo, sim. é ele. Agora, existem várias pessoas que eu não vou lembrar o nome de todas, assim, mas existem muitas mulheres, por exemplo, na carreira de tecnologia que eu gostaria que sentasse do meu lado e, sabe, fazer uma reunião? Vamos fazer um encontrinho de mulheres. É isso. Vamos fazer um encontro aqui. Fazer um get together. Falar, e aí, galera? Como tá o dia? E aí, fala pra mim, como você pensa? Principalmente, assim, pra mim, atualmente, eu não... De novo, gente, eu não vou saber falar o nome de todos, porque eu sou péssima com nomes. Mas eu assisto muitas mulheres negras, assim, eu sigo essas mulheres, né? E eu quero saber o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, o que elas estão lendo. Então, assim, o que você tá lendo? Fala pra mim pra eu ler também. Nossa, eu vou responder também, porque eu tô aqui, então, né? Eu, como uma boa amante das redes sociais, de conteúdo, eu acho que também não seria com uma pessoa, seria meio que com uma galerinha, porque eu sou muito fã dos conteúdos das redes sociais da Netflix. Eu acho que as pessoas que trabalham lá conseguiram criar uma linguagem com as pessoas usuárias, as pessoas consumidoras da Netflix, que assim, eu imagino a Netflix, uma mulher, escrevendo ali, não, gente, assiste isso aqui que é mais legal, faz isso aqui que é mais legal. Então eu queria me sentar com essa galera. Os twitters da Netflix. Então, é muito bom. Eu queria sentar com essa galera e falar, e aí, gente, tipo, qual foi a virada pra vocês? O que vocês leram? O que vocês assistiram? Quais são os documentos de referência? E assim, eu acho que é a paixão também. Entender cada vez mais a paixão das pessoas que fazem essas coisas, tipo... Acho que imagino pra você, que trabalham com tecnologia, pra mim, que trabalham com redes sociais, com conteúdo, tipo assim, meu, quando você pensou em desistir de tudo, o que fez você não desistir? Naqueles dias mais, assim, difíceis, você falou, meu, deixa pra depois, tipo, não, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu queria também entender esse lado, assim, mais do emocional dessas pessoas. Sim. Eu acho que quando a gente pensa em pessoas revolucionárias, assim, pessoas que mudaram o mundo, eu gosto de pensar... Primeiro que eu quero ser uma delas. Eu quero meu nominho ali, Eu quero meu claro. nominho ali. Quando eles pensam em desistir, assim, eu acho que eles pensam muito mais no outro. Sabe? Aquela questão Sim, de... tá. Eu não vou desistir, porque alguém vai ver o que eu tô fazendo. E vai falar, pô, ainda bem que ela não Ainda desistiu. bem que ela não desistiu. Sim, E ainda bem que ela continuou. Sim. Sabe? Então... Eu gosto de pensar assim, pelo menos a minha motivação é essa. Eu tenho muitas amigas que eu quero que elas cresçam e mudem também, incentivo. Gente, aprende a programar, aprende a fazer... Vem pra lá, Benu. É isso. Aprender a programar. E eu falo muito disso pra elas. E eu gosto... São minhas amigas, né? Então, Claro. quando eu tô São pessoas falando, que a gente quer ver são bem. pessoas que a gente quer ver bem. E elas me dão esse feedback de tipo, caraca, Cal, você conseguiu, que legal, eu tenho orgulho de você. Então, e essa troca é legal. Eu tendo a pensar que essa galera aí que mudou o mundo, eu não acho que eles fizeram pra eles. Sabe? Também acho que eles concordo. fizeram pro mundo mesmo, pra alguém, pra melhorar a vida de outra pessoa. E é aquela coisa, né? Quanto mais pessoas que pensam parecido com a gente ou que pensam em mudar a vida de outras pessoas estão em cargos mais altos, estão mudando o mundo, é mais fácil pra gente falar, meu... O caminho, eu acho que é isso, o caminho no fim vai estar mais fácil na hora que a gente chegar e talvez a gente não precise passar por todos os perrengues que essas pessoas já passaram. Então eu concordo com você, eu acho que elas fazem pensando nos outros. Nos outros, eu queria... Por isso que eu queria falar do Steve Jobs. Por isso que eu queria que ele sentasse do meu lado e falasse, e aí, tá, quais foram os erros que você cometeu? Pra eu não cometer também. Ai, Cacau, muito, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo conhecer mais sobre esse seu lado, compartilhar ideias com você, saber mais o que você pensa pro futuro. E o LabiaCast fica por aqui, gente. Lembrando que o assunto de hoje não para, então comenta aqui com a gente também quais são as pessoas que mais incentivam vocês, com quem que você gostaria de ter uma conversa, de dar uma mentoria de... Pô, vai atrás, continua fazendo o que você tá fazendo, que no fim vai dar certo. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Somos @labenu_ em todas elas.
E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o mercado de trabalho, toda terça-feira estamos aqui com o Labcast. Tem episódio novo aqui no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de streaming de áudio. O episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta. Tchau, gente. Até mais. Tchau, galera. Foi um prazer estar aqui.